Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui de volta com o canal e hoje o tema irá ser algo novo. Vamos falar sobre os tipos de propelentes usados em foguetes, as suas diferenças, vantagens e desvantagens. Para começar a falar sobre o assunto, você sabe o que é um foguete? Em muitos filmes e séries eles aparecem como grandes veículos que expelem toda aquela fumaceira e fogo. Mas eles são bem complexos, analisando internamente e têm as suas diferenças. O foguete normalmente é descrito como um veículo que tem a função de colocar um objeto, nesse caso será o satélite, sendo essa a sua carga útil, em órbita. Nesse ponto, o foguete precisa de muita energia para conseguir vencer a atmosfera terrestre e realizar seu objetivo. Por isso que quando vemos o que tem dentro dele, em geral, 90% é só de propelente, o que vai dar essa energia, 10% é da estrutura dele e 4% é a sua carga útil, que ele vai querer levar. Assim, quando vemos a parte de propelente, podemos ter diferenças de um foguete para outro. Por isso há 3 tipos de propelentes. O propelente sólido é constituído de combustível sólido que já vem misturado com oxidante. Nele, a combustão ocorre de forma que todo o combustível seja queimado, não sendo possível parar essa combustão. Ao olhar mais atentamente para dentro desse foguete, com esse combustível, a gente vê um oco no meio dele, normalmente em forma de estrela. Isso serve para que tenha uma maior área de combustão, além do que esse início da queima é feito pela ignição. Nesse tipo de propelente, normalmente é usado combustível, sendo algum hidrocarboneto, aquele composto químico formado só por carbono e hidrogênio, e sendo sólido. Um oxidante, como o sal, e um catalisador, para acelerar essa reação entre o oxidante e o combustível. Em geral, usa-se metais de fácil oxidação. É interessante perceber que todos esses propelentes têm em comum a reação química. A propulsão do foguete vem dessa reação. Esse tipo de propelente não oferece tanta tração, ou seja, a força necessária para que o foguete decole e vença a atmosfera. E não oferece tanta densidade de energia também, quanto o propelente líquido, que comentaremos já já. Ele pode ser armazenado carregado, a sua produção é mais simples e barata, mas a produção de seu combustível pode ser perigosa, por se tratar de um explosivo praticamente. Além disso tudo, por esse combustível ser sólido, pode ocorrer dele ter trincas, meio que rachaduras. Isso é um problema, pois a exaustão, expulsão do gás produzido, depende da temperatura e pressão interna, que depende da área de queima. Com essas trincas, isso aumenta e pode fazer com que todo foguete exploda sem ter controle. Por isso tem que ter precaução ao transportar ele. Agora, quando falamos de propelente líquido, falamos de quando tanto o oxidante quanto o combustível estão no estado líquido. O interessante é que nesse tipo de propelente, ambos ficam em cilindros separados, conectados por válvulas e uma bomba que leva eles à câmara de combustão, onde irá correr a queima deles pela ignição. O legal desse propelente é que ele pode ser parado a qualquer instante, sem queimar todo o combustível, mas também tem seus pontos de desvantagem, pois eles são muito estáveis para serem transportados, além de poder ocorrer o fenômeno de slashing, que é o mesmo visto quando você balança um balde cheio de água de um lado para o outro. No caso do foguete, o combustível e o oxidante se movem e pode prejudicar o controle dele. Além disso, as válvulas podem estragar e ele não pode ser armazenado carregado, cheio de combustível e oxidante. O combustível usado é parecido quimicamente com o do propelente líquido, sendo principalmente hidrocarbonetos em estado líquido, e esse tipo de propelente proporciona maior tração, contendo maior densidade de energia
que o propelente sólido e híbrido, que falaremos dele mais tarde, e por isso é mais usado em geral, apesar de ser mais complexo. Agora, como o próprio nome se refere, o propelente híbrido é meio que uma mistura entre o propelente sólido e o líquido. Ele é planejado de forma que o oxidante ou combustível seja sólido e o outro líquido. Normalmente, o combustível está no estado sólido, em grãos, como se fosse em pequenas partezinhas, e o oxidante no estado líquido. Nesse tipo de propelente, o combustível e o oxidante são separados em diferentes cilindros, conectados por uma válvula que passa o oxidante para o combustível, além da ignição que inicia a queima. Assim, o oxidante é liberado de forma a consumir esse combustível na queima. Esse tipo de propelente carrega vantagens e desvantagens dos anteriores. A queima pode ser parada a qualquer instante e ele pode ser armazenado parcialmente, mas ele não oferece tanta atração e energia por massa quanto o combustível líquido, por isso ele é menos fabricado. Uma curiosidade é que há mais tipos de propelentes, mas eles são usados além da órbita, ou seja, para quando se quer mudar de órbita para uma outra mais distante ou quando se quer viajar pelo espaço. Agora partimos para comentar um pouco sobre os exemplos práticos de cada um. Primeiramente, vamos falar aqui de um exemplo do propelente sólido. Um grande exemplo de foguete que usa esse propelente é o Ariane 5, um foguete da ESA, Agência Espacial Europeia, e esse foguete é capaz de lançar satélites na baixa órbita terrestre e na órbita terrestre geoestacionária, onde normalmente orbitam satélites de georreferenciamento, como o GPS. Esse foguete conta com dois grandes cilindros que têm esse propelente, dividido em 3 segmentos: o baixo, o médio e o alto, cada um com um abastecimento parecido entre si, com um segmento alto um pouco mais abastecido. Em seu interior há uma mistura de 68% de oxidante, perclorato de amônio, 18% de combustível, que é o alumínio, e 14% de meio que um misturador entre ambos, que é o polibutadieno. Agora vamos falar de um exemplo de um foguete que usa o propelente líquido. Ele, apesar de ser dividido em estágios que contém propelente sólido, há outros que contêm um propelente líquido, e atenção, isso não se trata do propelente híbrido. Estamos falando do foguete PSLV-C51. Apesar do nome parecer estranho, ele deriva de Veículo Lançador de Satélite Polar, em inglês, E ele foi responsável por colocar o satélite Amazônia 1, que é 100% brasileiro, em órbita. Ele é um foguete produzido na Índia e deriva do modelo de foguete PSLV, responsável por operar na baixa órbita terrestre, carregando 5 estágios e 2 deles são propelente líquido, sendo usado o DMH tretóxido de nitrogênio como combustível em um e MMH MON no outro. Agora, por último, mas não menos importante, temos o Eris, um foguete produzido por uma empresa privada da Austrália, Gilmour Space, e ele faz o uso de propelente híbrido e pode levar satélites de até 305 kg até a baixa órbita terrestre. Ele conta com 3 estágios e terá o seu primeiro lançamento esse ano. Como combustível é usado HTP, peróxido de hidrogênio, e um modelo próprio que eles têm de combustível impresso em 3D. Com relação ao oxidante, não consegui encontrar informações. E finalizamos aqui esse panorama de propelentes usados em foguetes. Espero que
você tenha gostado. Se puder, deixe aqui embaixo qual é o seu foguete favorito.